Olá. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre positivismo, sua importância para as ciências sociais, para a forma de pensar científico e para a estruturação de mundo. Na verdade, o positivismo ele tem uma série de implicações para a história da humanidade, mas em especial para a ciência, para a consolidação da ciência como uma forma de pensar metódica e sistemática, o positivismo vai ter uma importância singular. É um pouco sobre isso que nós iremos falar na nossa aula de hoje. Vou iniciar aqui a apresentação. Então, como eu falava há pouco, o positivismo ele é uma forma, é uma doutrina de pensamento, que na verdade surge a partir do século XX. O positivismo ele vai se afirmar progressivamente com uma forma de pensar científico que vai ter uma influência muito significativa na forma de organização da sociedade, na forma de organização das leis, e, acima de tudo, na forma de organização e determinação do que seja ou não ciência. Na verdade, o seu contexto de surgimento, eu gosto muito de citar um livrinho do Michel Louvi, Ideologias e Ciência Social, onde ele fala desse contexto de nascimento do positivismo de uma forma bem tranquila e fácil de se compreender. O positivismo ele tem algumas marcas, na verdade ele representa também alguns rompimentos. Por exemplo, ele representa de uma forma muito concreta o rompimento com a igreja, o rompimento com as verdades apresentadas pela religião. Ele representa um rompimento a tudo aquilo que não tem a possibilidade de comprovação. Né? Na verdade, ele tem uma inspiração matemática, ele tem uma inspiração com as teorias de Galileu Galilei, com as teorias de René Descartes, e positivismo, de certa forma, ele vai apresentar as regras para o que passa a ser ou não ciência. Então, assim, um dos seus principais pontos, né, de importância, ele ressalta essa corrente de pensamento que nasce no século XVIII, daqui a pouquinho a gente vai falar de uma forma mais didática, né, o seu contexto de surgimento, o seu contexto de nascimento. Esse positivismo, ele ressalta a necessidade da experiência. Nós sabemos que antes do positivismo como corrente de pensamento, antes do positivismo, não existia, de certa forma, a necessidade de experimentação. Por quê? Porque durante muito tempo, na verdade, o conhecimento, ele era um conhecimento muito vinculado à religião, muito vinculado às crenças religiosas. Então, a partir do positivismo, que nasce num contexto de mudança do mundo, mudança de postura no século XVIII, o positivismo ele passa a rotular o que é ciência e o que não é ciência, e ele passa a afirmar que para ser ciência é necessário ser uma verdade que possa ser comprovada, né? E essa comprovação, de certa forma, ela está vinculada à necessidade de realização de uma experiência onde você consiga comprovar aquela determinada afirmação. O positivismo, nesse sentido, ele vai admitir como única fonte de conhecimento e critério de verdade, né, que como nós falamos na aula passada, toda pesquisa científica, a ciência, ela busca a verdade, né? Então, para ser aceito como um critério de verdade, é necessária a realização de experiência e a observância de fatos positivados, ou seja, fatos concretos, dados sensíveis. Então, a coisa da Terra, por exemplo, como uma explicação abstrata de mundo, né, que é, por exemplo, a teoria criacionista, onde não se pode comprovar, ela começa a ser refutada, assim como várias outras explicações que foram historicamente apresentadas, não é, pela corrente religiosa. Representa também uma negação à metafísica. O que isso significa?
Tudo que não tem uma explicação lógica, racional, e todas as explicações que for abstratas, distantes de uma lógica racional, passa a ser refutado. O positivismo, ele não aceita a metafísica como interpretação. Eu não consigo explicar para vocês em um único encontro o que é a metafísica. A metafísica é um objeto da filosofia que é um objeto extremamente complexo, mas tentando sintetizar, né, para provocar a curiosidade de vocês, mas também a possibilidade de entendimento disso que eu estou tentando falar, eu posso dizer de uma forma simplória que metafísica seriam as explicações abstratas de mundo, aquelas explicações que eu não tenho como comprovar materialmente. Por exemplo, Rei Sol, Mãe Lua, né, aquelas explicações que têm um caráter abstrato, né, religioso, sentimental. Então, o positivismo, ele representa de uma forma muito concreta uma negação a essa metafísica, ele não aceita a metafísica como interpretação de mundo ou como uma forma de justificação, porque ele depende dessa experiência para comprovar o que fala. A filosofia, então, que é a grande ciência que tem como metafísica um dos seus focos de análise, ela é reduzida à metodologia e à sistematização das ciências. A partir do positivismo também, né, que se origina do século XVIII, daquele momento em que o mundo estava lá no processo de reconstrução, de rediscussão dos seus valores, há também, de certa forma, uma revisão no próprio papel da filosofia. Bom, diante dessas reflexões iniciais, isso nos leva a pensar o seguinte, né, isso está lá no livrinho do Michel Louvi também, que eu vou disponibilizar para vocês na nossa plataforma, tá? Ideologias e Ciência Social. Michel Louvi é um grande marxista e que, para se afirmar marxista, obviamente, ele tem que compreender os outros grandes dogmas, né, existentes na história do mundo antes do marxismo, e o positivismo, ele é um deles, né. Então, esse positivismo, a partir desses traços iniciais, a necessidade da experiência e a refutação do que não fosse racional, a gente pode dizer que o positivismo seria o cognoscível. O que é isso? Né? O que está ligado ao cogno, ao símbolo, né? Aquilo que é simbólico, é aquilo que eu consigo enxergar, é aquilo que eu consigo descrever. É a realidade física do que se pode atingir cientificamente. Né? Então, eu posso dizer que o positivismo é a ciência que estuda o tangível, né? O verificável. Essa filosofia positiva, ao contrário dos estados teológico, né, vinculado às explicações religiosas e metafísicas, que eu posso dizer que sejam vinculadas a explicações voltadas à natureza, mas sem um caráter totalmente vinculado à realidade, esse positivismo, ele considera impossível a redução dos fenômenos naturais a um só princípio, seja esse princípio Deus, né, que, de acordo com a explicação cristã, por exemplo, Deus é o criador de todas as coisas, seja a explicação à natureza, né, onde provém as explicações metafísicas. Tudo é natural, tudo parte na natureza, mas eu não tenho uma explicação concreta para justificar isso. Ou outra experiência equivalente. Então, o positivismo, ele apresenta a necessidade dessas explicações racionais e que fujam da lógica abstrata. Essa lógica positivista, então, ela tenta eliminar a subjetividade e a visão de mundo do pesquisador para obter um conhecimento objetivo e imparcial. E aí a gente entra num ponto, gente, totalmente importante. Eu não consigo compreender positivismo sem compreender essas que, na minha percepção, na percepção de alguns autores que tratam sobre isso, são dos pilares estruturantes da lógica positivista. A lógica positivista, ela tenta eliminar toda a subjetividade, ou seja, aquilo que está vinculado ao teu valor, à tua interpretação, e a visão de mundo do pesquisador para obter um conhecimento objetivo e imparcial. Então, vocês podem entender que a objetividade e a imparcialidade,
elas são as principais características da lógica positivista. Se a gente para pensar, isso tem muito sentido. Por exemplo, vamos escolher um tema polêmico para se pesquisar, né? Eu citei alguns temas aqui nas nossas aulas anteriores, né? Uma pesquisa, por exemplo, que trata sobre o aborto, uma pesquisa, por exemplo, que trata sobre a de redução ou não da maioridade penal, uma pesquisa que trata, por exemplo, sobre eutanásia, né? Vocês podem ver que eu estou pegando temas, eu poderia citar também a questão do armamento, né, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Percebam que eu estou citando temas onde eu tenho um grande apelo de massa, eu tenho correntes contrárias e correntes favoráveis. E o que é interessante, o pesquisador, ele é uma pessoa, e como pessoa, ele é um ser racional, mas que é dotado de personalidade, visão social de mundo, ele é um grande recheio composto por tudo isso, né? E aí há de se afirmar uma coisa, é importante a objetividade e a imparcialidade no mundo científico. É importante essa objetividade, né? Ser objetivo, falar claramente, né? Sem enrolação, e imparcialidade, você não ter a vinculação de um lado, você conseguir fazer uma pesquisa claramente, sem deixar com que os seus valores, os seus preconceitos, a sua visão social de mundo influencie naquele campo de pesquisa, né? Se a gente para analisar, isso é importante? É muito importante. Na verdade, isso é revolucionário. Por quê? Porque se eu paro para analisar as filosofias anteriores ao positivismo, né, seja a metafísica, seja mesmo o cristianismo, né, a questão teológica, né, a visão teológica que apresenta uma explicação religiosa, né, apresenta a fé como base de muitas explicações da humanidade, a gente vai ver que aí a gente já tem um enviesamento. Né? Eu não estou... A visão religiosa, durante muito tempo, ela apresentou verdades irrefutáveis. O que é isso? Verdades que não podem ser colocadas à discussão. A gente viu um pouquinho sobre isso na aula passada. Então, de certa forma, esse positivismo, ele busca um rompimento com essas verdades irrefutáveis, né? A partir do momento que ele traz essas grandes características essenciais para a lógica positivista, que seria o quê? A objetividade e a imparcialidade. Pois bem, passando à definição, eu queria, nessa parte inicial, falar um pouco desses aspectos gerais sobre positivismo, né? Entendido isso, passando à definição em si do positivismo, Michel Louvi, como eu falei para vocês, é um grande pesquisador francês, né, marxista, e que para se afirmar marxista precisa ter a compreensão dos métodos de pensamento, né, os métodos científicos diante do marxismo. Quando ele analisa o positivismo lá na Ideologias e Ciência Social, que é o livro que eu vou disponibilizar para vocês, aqui ele vai dizer que do positivismo surgem 3 ideias principais, né? E, de certa forma, 3 ideias que se complementam. Primeira, a sociedade humana, ela é regulada por leis naturais. E o que reina na lei, e o que reina nessa sociedade é uma harmonia semelhante à natureza. Então, ele vai dizer que a sociedade humana, ela é regulada por leis naturais, ou seja, fruto da evolução do tempo, né, fruto da nossa própria essência, forma de organização, e o que reina nessa sociedade humana é uma harmonia semelhante à natureza, né? Então, a primeira afirmação categórica do positivismo é essa, e isso nos leva a pensar que, por exemplo, a organização e evolução da sociedade humana, ela é muito semelhante à organização dos leões, né, dos elefantes, enfim, eu tenho leis naturais que impulsionam essa organização social.
entendam isso até como uma forma, né, essa teoria que ela é iniciada por Augusto Comte, a gente vai ver daqui a pouquinho, esse pensamento, esse traço de pensamento, ele é até uma forma de se apresentar as ciências sociais, as ciências humanas, como uma possibilidade de raciocínio lógico e científico, né? Para que eu crie leis sociais, afirmações generalizantes sociais, eu preciso ter algum parâmetro de comparação, eu preciso ter algum método que seja de fato científico, né? E quando Augusto Comte ele pensa nesse método que nos compara, que compara a organização social a outras leis existentes na natureza, no fundo ele está procurando um método para justificar as teorias, né, que pensem a sociedade. Esse é um ponto. Então, essa é a primeira afirmação categórica. É claro que é muito fácil a gente conseguir refutar, né, nessa primeira afirmação categórica, mas se a gente para analisar, né, essa teoria que é consolidada lá no século XIX, né, uma teoria de Augusto Comte, que vai ser repensada posteriormente por outros clássicos do positivismo, né, na verdade, é uma teoria que surge para afirmar o positivismo como um método científico voltado às ciências, né, sociais, às ciências humanas de uma forma geral. Então, essa afirmação inicial, ela evolui para a segunda afirmação categórica do positivismo. Os métodos e procedimentos para conhecer a sociedade seriam, então, exatamente os mesmos métodos utilizados para conhecer a natureza. Por uma razão simples, né? Se a sociedade humana é regulada por leis naturais e o que reina na sociedade é uma harmonia semelhante à natureza, aí eu vou implicar nessa segunda consequência. Os métodos e procedimentos para conhecer a sociedade humana são os mesmos utilizados para conhecer a natureza. A metodologia das ciências sociais, elas seriam, então, idênticas às ciências naturais, a partir, em muitos casos, da observação, né? Como é que eu analiso, por exemplo, a organização de uma floresta? Eu estou falando ali da botânica, né? De várias outras ciências que são vinculadas a isso, a partir da observação, né? A partir da experimentação. Então, o método de análise da sociedade, de acordo com a teoria positivista, de acordo com o pensamento de Comte, compartilhado posteriormente por Durkheim e pelo próprio Max Weber, seria a partir dessa lógica da observação e experimentação. Ok, até aqui está tranquilo. E aí a gente tem a evolução da terceira afirmação categórica do positivismo, né, apresentada por Michel Louvi. As ciências sociais, já que elas usam os mesmos métodos e procedimentos das ciências naturais, elas devem funcionar de acordo com o mesmo modelo de objetividade científica das ciências naturais, né? Ou seja, assim como eu vejo lá a realidade dos leões, mesmo sendo uma realidade, costumo citar isso nas minhas aulas, mesmo sendo uma realidade que é um pouco cruel, né? Se a gente para analisar, por exemplo, um leão, quando ele assume um bando, ele mata as crias das fêmeas, né, que era para poder dar cio mais rápido, para diminuir a concorrência e tudo mais. E o biólogo, quando ele está analisando aquilo, ele não vai sofrer, ele não vai colocar os seus valores, ele não vai fazer discursão, né, sobre aquilo. Na verdade, ele vai observar e vai aferir aquilo objetivamente na sua pesquisa. E aí os clássicos do positivismo afirmam que as ciências sociais, né, as ciências que analisam a sociedade, elas devem funcionar com a mesma objetividade. Não cabe, então, você colocar para jogo os seus valores, as suas noções, os seus preconceitos e a sua visão social de mundo. É claro que isso dá uma angústia de pensar, e daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nos melindres desse conflito, né? Antes da gente conversar sobre esses conflitos, né, que são provocados por esses eixos estruturantes do positivismo, é importante que a gente compreenda o contexto dele de surgimento mesmo, né?
O positivismo ele vai se consolidar no século XIX, mas o seu berço nascedouro é o século XVIII. Ele surge na filosofia das luzes, no contexto mesmo do iluminismo, ele compõe o grande bolsão do iluminismo, e é uma ciência que, de acordo com muitos pensadores, nasce com um grande pesquisador francês chamado Condorcet. Aí vocês vão pensar assim, então Condorcet é o pai do positivismo? Não. Na verdade, ele não é o pai, porque essa teoria positivista que surge com Condorcet, ela surge com graves distorções, né? Distorções ou destoamentos do seu caráter final. E esse formato final, ele é dado por Augusto Comte. Mas eu posso dizer categoricamente que Condorcet, ele lança as bases para o positivismo lá no século XVIII, considerando que ele que faz a conclamação ou apelo por uma nova ciência, por uma ciência que fosse revolucionária, por uma ciência que fosse mais acessível. Então, de certa forma, Condorcet, que é esse grande pesquisador que compõe, né, o iluminismo, um dos grandes nomes do iluminismo, para ele, essa nova filosofia, né, que não é chamada de positivismo ainda, esse termo positivismo, ele surge com Saint-Simon, né, que é um discípulo de Condorcet. Para Condorcet, essa nova filosofia ela possuiria um caráter utópico, né? Difícil de ser alcançado e revolucionário, porque ela faria uma alteração de todo o padrão, né? Que se detinha até então como ideia de ciência. Ela surge dentro da filosofia das luzes, compõe esse grande bolsão que é o enciclopedismo, né? Falando da necessidade da existência de uma nova ciência, e a forma de comparação utilizada por Condorcet é o que ele chama de matemática social, né? Ele usa a matemática, que é um pensamento um pouco semelhante com René Descartes, né? Com a teoria de René Descartes, que faz o apelo pela razão. Então, essa ciência social, ela deve ser o mais racional, o mais lógica possível, o mais científica possível. E, em função disso, livre do preconceito. Só que esse preconceito, que é apresentado nas teorias de Condorcet, ele representa de uma forma muito direta a crítica à classe dominante, né, aos nobres e à igreja, principalmente. Então, quando ele fala livre de preconceito, ele está falando do caráter totalmente segregador, do caráter totalmente encharcado, né, de preconceitos, pré-noções apresentados pela igreja e pela classe dominante da época, né? Então, essa ciência nova, essa ciência racional, ela tem um apelo extremamente revolucionário que acompanha toda a tendência ali daquele momento histórico que é o iluminismo. E aí o que acontece? Condorcet tem um grande discípulo também francês chamado Saint-Simon, e Saint-Simon, ele vai ser o primeiro autor a utilizar de forma categórica o termo positivo para essa nova ciência, que é um apelo iniciado lá por Condorcet, né? Então, o termo ciência positiva é um termo que é inaugurado por Saint-Simon. O que é interessante, Saint-Simon é um grande fisiologista, né? Ele é um autor chamado organicista, que são aqueles autores que têm tendência em analisar o funcionamento da sociedade como se fosse um organismo vivo. Só que o que é interessante é que Saint-Simon, ele herda o caráter revolucionário, o caráter apelativo em prol da sociedade do seu discípulo Condorcet, talvez com uma teoria um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais apimentada, né? Ele é um fisiologista, como eu falei, fisiologista social, um socialista utópico, né? Então, ele já fazia, de certa forma, uma militância por uma sociedade mais igual, mais igualitária, onde as classes sociais tivessem mais acesso ao conhecimento.
E por ser um organicista, né, um pensador que vê a sociedade como um organismo vivo, a teoria dele, ela representa uma crítica social pura, né? Para ele, a sociedade, sim, pode ser analisada como organismo, e para ele, essa segregação que há na sociedade humana, ele diz que a sociedade, o corpo humano, a sociedade, é habitado por parasitas do organismo social, né? E esses parasitas, né, no pensamento de Saint Simon, representam a igreja que detinha ali o monopólio, de certa forma, das verdades, né, da verdade do mundo, e da classe dominante que forçava a continuidade dessa segregação. Então, é uma teoria pesada, uma teoria também revolucionária, mas uma teoria muito mais forte, de certa forma, no sentido de estimular um apelo por mudança. O que acontece? Saint Simon também tem um discípulo cuja teoria já vai viger a partir do século XIX, né? Também outro francês, né? Augusto Comte é discípulo de Saint Simon, e Augusto Comte passa a ser responsável pelo formato final do positivismo, né? Então, ele herda, de certa forma, a objetividade a coisa da necessidade de experimentação, do rompimento com o preconceito, que são estimulados aí tanto por Condorcet como por Saint Simon, mas ele faz um desenho totalmente diferenciado desse método de pensamento, né? Ele faz um desenho totalmente diferente desse desenho revolucionário inicial pensado por Saint Simon e Condorcet. Por quê? Porque, e se a gente para pensar, de certa forma, tem muita lógica a proposta que é apresentada por Augusto Comte. Ele considerava a crítica presente na teoria de Saint Simon e Condorcet como negativa, porque ele dizia assim, bom, pelo entendimento que se tem, uma característica essencial dessa nova ciência, né, dessa nova postura científica, deve ser a objetividade e a imparcialidade. Ora, se eu estou fazendo, por meio da ciência, um apelo à ordem estabelecida, de certa forma, eu não estou sendo nem objetivo nem imparcial. Eu estou tendenciando por uma militância dentro do contexto da ciência. Então, para ele, a postura ideal do pesquisador é o que ele chama posteriormente de sábia resignação. Eu preciso olhar os fatos sociais, né, como é chamado posteriormente por Durkheim, eu preciso analisar os acontecimentos vigentes na sociedade com imparcialidade total. Não cabe a mim, enquanto pesquisador, dizer que aquele determinado fato que está acontecendo é bom ou ruim. A mim cabe a análise. E se a gente para analisar, essa teoria que é apresentada por Augusto Comte, ela rompe de uma forma muito definitiva com o caráter revolucionário, né, que a teoria assume nos contornos de Condorcet e Saint Simon. A partir de então, o positivismo, de certa forma, se assume como uma corrente de pensamento reacionária, que evita a reação, né? Esse método positivismo, esse método novo, e a partir de Augusto Comte a gente tem o formato final desse método, ele vai servir para consagrar a defesa da ordem real, a defesa da ordem estabelecida, da ordem vigente. E aí, como método de comparação, ele utiliza a física social, a física que seria uma ciência exata, né? Então, a gente tem aqui, por meio desse slide, justamente a linha de transformação e a estabilização por meio do formato final do que representaria a lógica positivista. É necessário a gente analisar um pouco do pensamento do Comte, né, que passa a ser, então, considerado o pai do positivismo,
e o pai da sociologia. O positivismo, ele é o método apresentado para que a sociologia ela alcançasse esse patamar de ciência. Não poderia alcançar antes, porque não se tinha um método, né, a forma de fazer, o método de pensar, e o positivismo, de certa forma, ele vai apresentar isso, né? Augusto Kant, então, esse grande pensador francês, cujo pensamento é do século XIX, ele nasce no final do século XVIII e morre ali em meados de 1857, né, mais ou menos na metade do século XIX. Ele vai ser o mais renomado dos autores organicistas, né, que é aqueles que veem a sociedade como um organismo vivo. E a teoria dele passa a ser muito famosa em função, principalmente, da teoria da lei dos três estados, onde ele vai destacar três fases do pensamento ou da evolução científica humana, né? Para ele, todas as ciências e o espírito humano como um todo são desenvolvidas por meio de três fases distintas, né? O que ele chama de teológica, né? Que são as explicações abstratas e vinculadas à existência de Deus, a metafísica, que é quando essas explicações passam a ser a natureza, e a fase positiva, que é quando, de acordo com a teoria de Augusto Comte, o espírito do pesquisador fica livre e a gente passa a assumir uma postura autônoma, imparcial e desvinculadas de preconceitos, prenoções, visões subjetivas e tudo aquilo que nos desvincule à verdade. Se a gente para analisar, gente, esse pensamento ele tem muita lógica. Essa teoria, aquela altura que o mundo vivia, né, aquela realidade histórica do mundo, ela tinha muito sentido. Mas a crítica que se tem em cima desse método, inclusive no próprio livro do Michel Louvi, né, Ideologias e Ciência Social, ela é uma crítica também muito consistente. Por uma razão simples. Nós, seres humanos, conseguimos ser imparciais o tempo inteiro? O que vocês acham sobre isso? Citei há pouco a pesquisa sobre o aborto, a pesquisa sobre a diminuição da maioridade penal, a pesquisa sobre o desarmamento no Brasil ou em outras partes do mundo, pesquisa, por exemplo, sobre machismo, sobre racismo, sobre homofobia. São temáticas que dividem opiniões, né? Que dividem comportamentos, que provocam segregação no contexto da sociedade. E se a gente para analisar, todo mundo tem uma tendência de agir e de pensar com relação a esses temas. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que a gente consegue se manter neutro e imparcial o tempo todo? Então, assim, a primeira crítica, né, que é feita por Michel Louvi e outras pessoas que analisam o positivismo, por exemplo, o simples fato de você escolher fazer pedagogia, de você fazer música, né, de você fazer sociologia, de você fazer direito, já revela uma tendência sua, já revela um pouco da sua parcialidade. O simples fato de você escolher falar de aborto, ou sobre você falar de bolsa de valores, de você falar de racismo, ou você falar de uma determinada lei que beneficia a classe dominante, já revela um pouco dessa tendência. É possível essa neutralidade que é aspirada por essa corrente de pensamento chamado positivismo? Esse é um ponto, né? Só que Augusto Comte, ele entra com força. E para quem não sabe, a teoria kantiana, ela influencia sobremaneira a organização do mundo. Por quê? Porque para justificar essa teoria muito conservadora, entendam, se eu não posso intervir com o meu pensamento na lógica de estruturação da sociedade, eu estou sendo conservador. Se eu analiso
Por exemplo, a lógica da desigualdade social no Brasil ou em qualquer parte do mundo, e não acrescento a minha crítica, não acrescento a minha percepção, eu estou sendo conservador, porque, de certa forma, eu estou beneficiando muito quem está oprimindo. E, de certa forma, eu estou talvez não concordando, mas eu estou ignorando o sofrimento de quem está sendo oprimido. É isso que Paulo Freire vai chamar posteriormente de educação libertadora. É a possibilidade que se tem de reação sobre a lógica da desigualdade mundial. Essa teoria, então, gente, ela surge com Comte com um caráter extremamente conservador. E o que é interessante, ele faz um apelo muito significativo sobre ordem, ordem social, inclusive o lema lá da nossa bandeira, né, ordem e progresso, é um lema kantiano. Comte que escreve sobre isso, sobre a necessidade de organização, de boa organização de uma sociedade para que haja progresso. E, posteriormente, a própria ideia de progresso é uma ideia refutada, porque progresso é uma ideia que está muito vinculada a números, né? A evolução matemática de desenvolvimento, né? Não está vinculada à ideia de desenvolvimento, onde se percebe a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Se analisa alguns indicadores econômicos e pronto. Essa ideia de ordem, né, de não intervenção, de sociedade obediente, entendem? Ela está muito vinculada à lógica positivista. A organização militar, por exemplo, a organização daquela escola tradicional com as fileirinhas, a coisa do silêncio, não baguncem a aula, a coisa do fortalecimento da hierarquia, inclusive tem uma música, né, do Pink Floyd que trata sobre isso, né? Eu não posso cantar para vocês que eu não sou a pessoa mais adequada, mas aquela música do Pink Floyd que fala sobre escola, recomendo vocês a analisarem com calma o clipe após essa aula. É uma música que refuta, de certa forma, a hipocrisia que é essa ordem positivista. Essa ordem, a não intervenção na sociedade é bom para quem? Quem é que está sendo beneficiado com essa pacificação da sociedade, com essa sociedade pacata? Como diria a música do Skank, com o pacato cidadão. Quem é que se beneficia com isso? Com toda certeza é a classe dominante. A teoria de Comte, então, ela propõe uma nova ordem social que deve nascer de um sólido espírito positivo em oposição a todo aquele espírito negativo do iluminismo, né? Estava encharcado de crítica, estava encharcado de preconceitos, de acordo com a teoria kantiana. Para ele, a postura científica salutar, louvável, é o que ele chama de sábia resignação. Olhe, analise e descreva. Não cabe a você criticar, enquanto pesquisador, aquilo que você está observando. Se a gente para analisar, tem lógica isso que ele está propondo, né? Uma vez que um traço característico essencial ao positivismo é a impessoalidade, a objetividade. Você tem que ser objetivo e imparcial. Então, não se meta no que está acontecendo. Claro que é um pensamento que beneficia de uma forma total a vigência de uma sociedade opressora. Obviamente que isso vai acontecer. Então, Comte, ele vai estruturar seu pensamento em torno de três temáticas básicas. A filosofia da história, onde ele vai apresentar as fases, né, da história humana, a classificação das ciências, que inclusive nós pontuamos na nossa primeira aula, e a reforma das instituições, né? A partir dessas três teorias, em especial das duas primeiras, Augusto Comte, ele é consagrado entre os maiores pensadores do mundo. A teoria dele é uma teoria muito reconhecida na sociedade europeia. Mas, a partir da terceira teoria, que é a reforma das instituições,
o seu pensamento, o pensamento kantiano, ele vai entrar em decadência, né, porque ele prevê algumas coisas que começam a se afastar da racionalidade e da lógica. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Quando ele pensa a filosofia da história, que é o primeiro ponto, né, para a teoria de Comte ser considerada uma teoria sofisticada, reconhecida, quando ele escreve essa obra, na verdade, ele está muito preocupado em apresentar essa nova fase, a fase positiva, como uma tendência do pensamento científico, né? Então, a filosofia da história, ela pode ser resumida na lei dos três estágios que é apresentada por Comte, ou três fases pelas quais o espírito humano passou historicamente: a teológica, né, vinculada à explicação divina; metafísica, explicações abstratas ou da natureza; e a fase positiva, onde o homem passa a buscar explicações racionais. Teoria muito vinculada, de certa forma, ao pensamento de René Descartes, Galileu, né, e todos os autores que passaram pela história e fizeram um apelo pela racionalidade. A fase positiva, que de certa forma é a que Comte queria impregnar nesse novo ambiente, né, intelectual do mundo, nessa fase o homem abandona a consideração das causas dos fenômenos, que era uma atitude teológica ou metafísica, ou seja, eu deixo de pensar nas causas e passo a querer pesquisar os efeitos, as leis, entendidas como relações constantes entre o fenômeno, né? Então, eu deixo de buscar explicações não racionais, como, por exemplo, de onde se originou o mundo. Como é que você vai explicar uma coisa tão complexa, né? Que é o que as ciências buscam também explicação até hoje. E passo a querer mensurar coisas que são tangíveis, né? O positivismo, ele se propõe a isso. Na classificação das ciências, né, que é um outro estágio do pensamento de Augusto Comte, ele parte do que julga mais simples. Ele ordena essas ciências de acordo com sua complexidade e capacidade de comprovação científica, né? Dentro dessa lógica, está aqui apresentada nesse quadro, ele pensa essa organização dessa classificação de uma forma hierárquica, sim, e as ciências que deveriam ser mais valorizadas, ele coloca numa hierarquia de topo, né? E aí a matemática e as ciências exatas entram num grande bloco, num bloco que vai evoluindo para as ciências mais difíceis de serem comprovadas, né? E dentro dessa lógica, a sociologia, ela seria a única meta essencial de toda a filosofia positiva, considerando que a sociologia não era aceita ainda, não era difundida como ciência, e passa a ser considerado um sistema verdadeiramente indivisível, em que toda decomposição ela é artificial. Augusto Comte, de certa forma, ele apresenta a possibilidade metódica para a afirmação das ciências sociais como ciência. Então, a objetividade, a não intervenção, a não interferência do preconceito, da prenoção, seria essencial, foi essencial para essa afirmação. Aqui a gente vê a classificação: matemática, físico-química e ciências biológicas no topo. Intermediárias, a gente tem as ciências morais, onde contém as ciências sociais, né, elas estão nesse bloco, a sociologia e todas as outras, e, por fim, até como uma forma de criticar mesmo os valores, né, teológicos, ele elege um último grupo que ele chama de metafísica. E aí a cosmologia, a psicologia racional, teologia passam a integrar aí esse último bloco, né?
hierarquicamente inferior por ser mais difícil de mensurar. Então, como eu falei, esses dois traços de pensamento de Comte os consagram como um grande autor na Europa como um todo. Só que a partir daí ele começa a se empolgar demais com a coisa da sociologia e do positivismo. Ele começa a ficar obstinado por essa afirmação do positivismo como uma nova lógica de pensamento e começa a endoidar, né? Começa a enlouquecer. Então, lá na reforma das instituições, ele defende que a razão deveria encontrar-se disposta a acolher o espírito positivo como a única base possível para uma verdadeira solução da anarquia intelectual, que era uma característica da sociedade moderna. Né? Então, ele dizia que a vida sem a racionalidade, de certa forma, né, nada que ele fala é absolutamente execrável. Né? Então, tem lógica. Ele queria moralizar, ele queria organizar racionalmente a sociedade. Até aí, beleza. Só que ele começa a criticar instituições no contexto da sociedade que é muito complicado você criticar. Então, por exemplo, aí ele começa a devagar sobre a ordem e o progresso, a partir daí que ele cria as teorias sobre ordem e progresso, que são utilizadas massivamente posteriormente, né, inclusive para os processos de ditadura. Na América Latina, por exemplo, levou a ferro e a fogo a teoria de Comte, né, o Brasil, inclusive, no contexto da ditadura, as ditaduras da América Latina, de uma forma geral, utilizaram como base a teoria kantiana, né, por essa teoria dele de ordem e progresso, a ordem institui o caráter fundamental para o progresso. E na prática a gente viu que não necessariamente uma coisa puxa a outra, né? Na verdade, o que se tem é muita crítica àquele apelo totalmente autoritário que se tem, por exemplo, no contexto das ditaduras, né? A gente viveu muitas barbáries nesse contexto. E essa teoria evolui para o que seria uma das suas últimas obras, que é a religião da humanidade. A partir daqui, talvez até afetado, né, por toda a repercussão da sua teoria, repercussão positiva da sua teoria, ele passa a ter o anseio de refutar totalmente a religião, e é aqui que a teoria dele, de certa forma, entra pelo cano. O anseio por uma reforma intelectual e social o levou a desenvolver, nos últimos 15 anos de sua vida, essa grande obra chamada Religião da Humanidade. E assim, ele começa a pirar do cabeção, né? Essa obra, ela propõe um novo calendário. Ele começa a refutar tudo que na cabeça dele não é racional. Então, essa coisa de janeiro, fevereiro, março, organização dos meses, por exemplo, é muito sem sentido. Então, vamos substituir os nomes dos meses por nomes que tenham importância lógica e racional na nossa vida. Por exemplo, em vez de janeiro, Dante, em vez de fevereiro, Shakespeare, em vez de março, Adam Smith, e assim sucessivamente. Até aí, beleza, dá para entender. Só que ele diz que a humanidade precisava passar por um novo catecismo, e esse novo catecismo substituiria a existência desse Deus abstrato por uma nova divindade chamada humanidade. E aí, com esse pensamento, ele passa a ser duramente retaliado, execrado da sociedade intelectual europeia, né, porque por mais avanços que o positivismo tenha conseguido alcançar, nem naquele contexto, nem no contexto que a gente vive hoje, né, que é um contexto de várias teorias, né, de uma pulverização de teorias muito maior, mas ainda hoje o mundo não está preparado para essa
para essa tentativa de se retirar Deus, né, esse Deus histórico, né, da explicação da humanidade. Até hoje a igreja, a fé, ela tem uma importância muito significativa na vida das pessoas. Então, o erro crucial cometido por Augusto Comte foi querer dar esse golpe de Estado em Deus, e aí, a partir daí ele é execrado da comunidade intelectual, a teoria dele entra em decadência, ele passa a ser ridicularizado, mas ainda assim ele tem uma importância muito significativa, ainda assim ele é considerado o pai do positivismo e da sociologia, a teoria dele foi muito importante para a estruturação, né, dessa corrente de pensamento e também da criação dessa nova ciência que é a sociologia. Dentre as obras principais, curso de filosofia positiva, que é quando ele apresenta lá os estágios ou leis, né, do espírito humano, o discurso sobre o espírito positivo, que tem a marca dele apresentar a importância do positivismo, política positivista, ou tratado de sociologia, instituindo a religião da humanidade, catecismo positivista ou exposição sumária da religião universal. Então, essas são as suas principais obras. Augusto Comte tem um grande discípulo, que é esse grande pensador, também positivista, que é Émile Durkheim. Durkheim, na verdade, Augusto Comte teve a sua importância incontestável, né, que é apresentar o formato final dos traços característicos do positivismo, mas, com toda certeza, o pensamento de Émile Durkheim merece todo respeito e toda consideração, porque o pensamento de Durkheim, ele estrutura os conceitos vinculados ao positivismo e à sociologia de uma forma muito mais concreta, né? Émile Durkheim, a teoria dele já é de um outro contexto histórico, né? Comte estava muito preocupado em apresentar a sociologia como ciência, em apresentar o positivismo como método. Esse esforço Durkheim não precisa mais fazer, então ele consegue desenvolver muito mais teorias sociais do que o seu precursor, né? Então ele também é francês, falece no início do século XX, né? Mais ou menos no início, já na segunda década do século XX, em 1917, e nasce na França na metade do século XIX. A teoria dele tem um papel de compreender o funcionamento orgânico da sociedade. Ele também é um autor organicista, vê a sociedade como um organismo social. E entendam, pensador positivista, em regra, é conservador, né? Então, a teoria de Durkheim, ela se destaca por ser uma teoria que vai pensar a sociedade como organismo vivo, assim como Comte, e ele vai justificar, inclusive, as mazelas sociais existentes na sociedade a partir dessa lógica de organismo vivo, né? Então, por exemplo, de acordo com a teoria dele, assim como é natural que no corpo humano algumas partes sejam irrigadas, mais irrigadas e indispensáveis, por exemplo, a cabeça, se cortar a cabeça já era. Algumas partes não necessariamente precisam de tanta irrigação. Né? Então, se eu tirar um braço, por exemplo, vai fazer falta, mas não vai ser necessariamente fatal. Né? Então, a teoria dele tenta justificar, inclusive, as próprias desigualdades sociais a partir desse tipo de lógica, né? Um autor extremamente machista também, conservador. Para ele, o papel da mulher no contexto da sociedade é o que ele chama de doce irresponsabilidade, né? Então, é uma postura que, com certeza, é uma postura conservadora, uma postura reacionária, mas essa, de certa forma, representa a essência, né, dos pensadores positivistas. Pois bem, eu falei há pouco
que a teoria de Durkheim é uma teoria muito mais carregada, porque ele teve tempo, né, para fazer essa sistematização de pensamento. Com todas as críticas, né, pelo caráter reacionário e conservador, mas a teoria de Durkheim é uma teoria belíssima, né? Ele tem livros que são livros incríveis. Claro, sempre com a crítica da falta mesmo de postura crítica em frente às adversidades e aos mecanismos de opressão que estão presentes no bojo da sociedade. Para que a gente compreenda, ou tente compreender de forma sintética, né, o resumo também do pensamento de Durkheim, assim como de Comte, assim como de Weber, que a gente vai falar também na aula de hoje, estão nesse livrinho Ideologias e Ciência Social, que eu disponibilizei a vocês no Classroom, certo? Então, além disso, tem vários textos para quem tiver interesse em amadurecer o conhecimento sobre as teorias deles, tem vários textos que falam sobre os três, né? Para Durkheim, ele propõe o estudo da sociedade como se fosse uma fisiologia social, por ser um grande organicista, tal qual era Saint-Simon, né? Só que Saint-Simon com um caráter totalmente revolucionário e o dele reacionário. Para ele, o estado variável da sociedade era observado num sistema social, uma coletividade que tendia à estabilidade graças à integração de suas partes, né? Para ele, então, o próprio conflito da sociedade não é ruim. Para ele, a sociedade ela é, de certa forma, alimentada por esses conflitos e por essas opressões, que não são palavras que ele usa, né? Óbvio, não tem crítica à teoria dele. Então, para ele, esses processos de desigualdade que tem na sociedade fazem parte simplesmente da lógica da sociedade. Mas o que é interessante, ele tem uma teoria muito interessante no bojo das suas obras, que é o seu pensamento sobre solidariedade. Para ele, o principal fator que une os componentes da sociedade, os seres humanos, são os laços de coesão ou a nossa capacidade de ser solidário, né? Para ele, a solidariedade é o que nos difere e é o que vai apresentar a diferenciação dos tipos diferenciados de sociedade. Como eu falei, ele é um conservador e ele vê os fatos sociais como coisas, né? Para que ele não intervenha, ele tem uma tendência bem diferenciada, que é o processo de objetificação dos acontecimentos sociais. Ele vê aquilo como coisa, e para eles essa é a forma mais fácil de você conseguir analisá-las, né? Sem a interferência, por ser, óbvio, um conservador. Sobre esses laços de coesão, para ele existem essencialmente dois tipos de solidariedade. A primeira, que ele chama de solidariedade mecânica, e a segunda, que ele chama de solidariedade orgânica. Essa solidariedade mecânica, ela vai ocorrer por meio da similitude, ou seja, a gente se conhece, né, a gente se enxerga e a gente consegue possuir sentimentos recíprocos, né, respeito, empatia e tudo mais. Essa solidariedade mecânica, ela é possível em sociedades pequenas, né? Em sociedades menores. Por exemplo, Macapá de 30 anos atrás. Não que eu seja, claro, desse tempo. Então, Macapá de 30 anos atrás, mais ou menos todas as pessoas se conheciam, né? Vocês não veem os pais de vocês falarem que a gente não precisava fechar as janelas da casa, que todo mundo conhecia todo mundo. Então, a coisa de um vizinho estar na casa do outro. Hoje em dia não tem mais isso, né? Se elevam os muros e cada um vive a sua vida de uma forma muito mais individualista, de uma forma muito mais, com menos interferência, né, do outro. Porque a partir do momento que a sociedade ela cresce, ela incha, de acordo com o pensamento de Durkheim, passa a vigorar um outro tipo de solidariedade, que ele chama de solidariedade orgânica. Então, essa solidariedade orgânica, ela ocorre com o crescimento da população
e com o processo técnico, onde as relações sociais, elas são intensificadas e ela passa a denominar-se industrial, ou seja, os indivíduos tornam-se interdependentes, levando a uma divisão do trabalho mais complexa. Essa solidariedade, ela não é mais organizada pelos sentimentos de empatia, mas a nova estruturação do trabalho, a interdependência que se tem. Então, por exemplo, todo mundo precisa de todo mundo, né? No contexto de adoecimento social, por exemplo, os psicólogos são necessários, né? Os dentistas são necessários num contexto geral de sociedade, os médicos, os engenheiros, as pessoas que trabalham com doces, com salgados, com alimentação de uma forma geral, os mecânicos, enfim, a estruturação do trabalho, ela vai caracterizar os traços de solidariedade dessa sociedade de massa. Por isso, né, orgânica está vinculada à mesma coisa da organização. Então, solidariedade orgânica é um novo tipo de solidariedade que não é mais por empatia, mas pela forma de organização da estrutura social. Então, esse pensamento dele sobre solidariedade é um pensamento muito interessante. Como a gente para analisar, a teoria, né, de Durkheim é uma teoria muito mais sistêmica, né, muito mais pesada. Ele dispõe também sobre o controle da sociedade. Para ele, a sociedade ela é organizada pelos mecanismos de coerção social, que são extremamente necessários, né? E aí, cada instituição vai ter os seus mecanismos de punição. Se a gente para analisar, o positivismo ele teve uma importância fundamental, por exemplo, na organização da educação do mundo. Então, aquela coisa da educação tradicional, as fileiras organizadas, os castigos, né, os chapéus de burro, que se dava, aqueles castigos pesados que tinham em sala de aula, eram, de certa forma, esses mecanismos de coerção social, né, onde forçavam uma postura desejável por meio da obediência. E essa coerção social, de acordo com o pensamento dele, ela está presente na sociedade moderna e elas vão ocorrer pela divisão do trabalho, não mais pelo olhar, né? Pela coisa do reconhecimento, da similitude, da interferência dos exemplos, né? Nas sociedades modernas, a gente se comporta de uma forma adequada pelo nosso interesse em conseguir trabalho, em estar encaixado ali nos padrões, né? Então, ele fala sobre essa importância. Lá na sua obra Divisão do Trabalho Social, ele fala muito sobre isso. E o controle social seria um dos sustentáculos da teoria dele, né? Onde o caráter normativo, né, as normas sociais, elas vão perseguir a existência pacífica e integrada da sociedade. O tempo todo a gente tem mecanismos de controle, né? Se eu não fizer isso, eu não consigo isso. Então, eu como mulher, de acordo com a teoria dele, se eu não tiver um comportamento exemplar, se eu não souber me comportar, falar, sentar à mesa, eu não consigo um bom casamento, que de acordo com o pensamento dele é o que quer toda mulher, né? Então, um pensamento extremamente conservador, mas se a gente para analisar, em muitos aspectos a lógica dele tem um fundo de verdade, né? Claro que é um pensamento que é, hoje, principalmente condenável, em função de toda a evolução de direitos humanos e tudo mais. Mas ele fala de uma forma bem interessante sobre os controles exercidos na sociedade. Ele vai criar uma teoria muito interessante sobre fato social. Ele analisa os acontecimentos da sociedade como coisa, né, que eu falei há pouco, que é o processo de objetificação dos acontecimentos sociais ou de coisificação mesmo dos acontecimentos sociais. E para ele, quase tudo que acontece na sociedade é fato. Para ser fato, eu preciso esbarrar em 3 características: a generalidade, a coercitividade e a exterioridade. Generalidade
é aquilo que todo mundo faz, porque, de certa forma, o controle social implica nisso, né? Generalidade, está em todos os lugares da sociedade. Externalidade, independe da minha vontade ou não, entende? É uma coisa que você precisa fazer independente do seu gosto. E coercitividade, você é obrigado a fazer, porque senão você vai sofrer retaliações sociais. Exemplo, educação seria um fato social, a educação formal, né, no caso, para uma sociedade, para uma sociedade tradicional, uma sociedade com influências ocidentais. A educação no Brasil, por exemplo, ela é um fato social. Ela é coercitiva, ela é geral e ela é externa, independe da minha vontade ou não. Tá, mas qual é a retaliação que eu vou sofrer no critério coercitividade, por exemplo? Quem não estuda vai ser considerado vagabundo, e todas as retaliações, né, que a sociedade vai apresentar. Educação seria um fato social, trabalho seria um fato social, e tudo aquilo que não se enquadra nessas três características e estão presentes na sociedade, ele vai chamar de fenômeno ou anomia social, né? Por exemplo, a prostituição. A prostituição, ela é geral, está presente em todas as sociedades, né? Ela é externa, muitas vezes depende da vontade da pessoa que aquilo exista ou não, mas ela não é necessariamente coercitiva. Então, por ser vista como uma coisa negativa na sociedade, assim como a violência, por exemplo, ela é um processo de adoecimento da sociedade, é uma deformação, é uma desorganização das normas sociais. E está sujeita à correção para o restabelecimento da ordem. Então, fatores gerais, como a prostituição, a violência, em seus diferentes tipos, entraria, não seria fato social, mas entraria nessa lógica que Durkheim chama de anomia social. Como a gente está acompanhando, de certa forma, a teoria de Durkheim ela pode ser muito mais rica, muito mais cheia de informações do que a teoria de Comte, né? Até porque Comte estava muito mais preocupado com a consolidação do método e da sociologia como uma nova ciência, né? Durkheim teve muito mais tempo para desenvolver a teoria. Isso aqui nós já falamos, pois bem. Estou passando aqui a grosso modo os principais pontos, né, das teorias, e as principais obras de Emile Durkheim são essas: a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, que é uma obra que eu gosto muito, né, ele divide o suicídio, para ele, suicídio é um fenômeno social, uma anomia social, e ele divide suicídio em três tipos: suicídio egoísta, altruísta e anômico. Suicídio egoísta é quando eu quero me livrar de uma dor, de um peso, uma dívida, por exemplo, um problema amoroso, e para me livrar daquela dor, eu cometo suicídio. Altruísta em nome de uma causa maior, que eu julgo maior que eu. Então, por exemplo, os homem-bomba entrariam aí na lógica do suicídio altruísta. E o suicídio anômico é aquele onde aquele tipo de suicídio que poderia ter sido evitado por uma organização maior do Estado. Então, por exemplo, as grandes depressões, onde se provoca as grandes quebradeiras. Eu estou me matando em função de uma desestruturação social. E aí entra a ideia de anomia e se provoca, o indivíduo comete suicídio, que Durkheim chama de anômico. Então, é uma obra interessantíssima que também é dele. Educação e Moral, ele escreve sobre isso, né, como uma tendência conservadora, né, acompanhando o seu mestre, Comte. As Formas Elementares da Vida Religiosa e Lições de Sociologia. Essas são as suas principais obras.
O positivismo, gente, ele é composto por 3 grandes clássicos. É claro que tem as variações, né, os outros pensamentos, mas, em regra, eu tenho 3 grandes clássicos. Augusto Comte, Émile Durkheim, os 2 franceses, e aí a gente completa essa triangulação com o pensamento de Max Weber, né, que, ao contrário dos 2 anteriores, o pensamento de Weber tem traços diferenciados bem grandes, e talvez um pensamento diferenciado, porque Weber é alemão, né? Na verdade, ele não tem relação de discipulado com os 2 anteriores, embora compartilhe de algumas teorias, né? Então, Weber é alemão, nasce ali passando a metade do século XIX, morre em 1920, em função de uma pneumonia. De acordo com a teoria dele, o conflito nasce pela contraposição de interesses econômicos no calor das relações de mercado, ou das reações de mercado, né? Ele é conhecido como o pensador compreensivo, né? Ele tenta compreender a dinâmica de organização da sociedade. É um autor muito menos conservador que os 2 anteriores. Propõe, então, esse método compreensivo de análise para a captação do sentido da ação social, mas, em alguns pontos, a sua teoria também são conservadoras, porque senão ele não seria um positivista, né? Na verdade, esse conservadorismo, de certa forma, ele é um traço característico do positivismo que também está presente na teoria de Max Weber. Pois bem, Weber, ele é discípulo de Rickert, né? Que é um grande pensador alemão. E Rickert tem uma teoria muito rica. Para ele, as ciências sociais e as ciências naturais, elas não possuem métodos iguais. E daí a gente já tem um destoamento da teoria de Comte e de Durkheim, né? Para eles, os métodos precisam ser métodos diferentes, porque a realidade é um conjunto infinito, de acordo com o pensamento de Rickert. Eu não consigo analisar as ciências sociais, de acordo com o pensamento dele, com a mesma metodologia que eu analiso as ciências naturais. E aí ele vai conseguir fazer uma observação bem interessante. Ele vai dizer que os 2 métodos, os 2 grandes métodos científicos são o método nomotético, que estuda as leis, e o método ideográfico, que estuda os fatos singulares, né? Que estuda então as particularidades. E o que ele vai observar, Rickert, né? Que esse método nomotético, ele pode ser utilizado para as ciências naturais, uma vez que ele estuda as leis das coisas, né? Dos acontecimentos. E esse método ideográfico, por pesquisar as singularidades, ele é muito mais adequado para ser utilizado no estudo dos fenômenos sociais, históricos ou culturais. Então, daí ele já consegue perceber métodos diferentes. Na percepção de Rickert, por esse traço pensamento de métodos diferentes, tem uma grande pergunta, né, filosófica que ele apresenta. O que nos garante que os fatos que selecionamos como importantes sejam realmente importantes? Lembra que eu falei há pouco? Citei alguns exemplos de pesquisa: aborto, diminuição da maioridade penal, desarmamento no Brasil ou armamento no Brasil, racismo, machismo, homofobia, né? O que determina esses fatos como importantes? Uma pergunta importante. A gente está falando aí sobre imparcialidade na conduta científica. E ao tentar responder a essa pergunta, de acordo com Rickert, os valores que servem para essa definição ou distinção são universais, são aceitos por todos. E aí, Rickert seria um adepto, então, dessa coisa das teorias universais. Complicado.
Porque, por exemplo, falar de armamento no Brasil e falar de armamento em um outro país do mundo onde a realidade seja muito diferente, não vai ter o mesmo valor, não vai ter o mesmo peso, entende? E aí a teoria de Rickett acaba sendo muito criticada em função dessa coisa dos valores universais. O pensamento de Weber, embora ele seja um discípulo de Rickett, Weber não acredita em valores universais. Para ele, cada estado, cada nação, cada cultura, religião vão possuir valores diferentes. De acordo com a teoria de Weber, os pontos de vista valorativos, né, o meu juízo de valor, vai determinar o início da pesquisa científica, né? Então, a minha subjetividade, ela vai me impulsionar a escolher um curso, a minha subjetividade vai me impulsionar a escolher um determinado assunto para pesquisar. Mas, a partir da escolha do tema, por isso que Weber se consagra como um pensador positivista, a partir da escolha daquele tema, aí você tem a obrigação de ser objetivo e imparcial. E aí a crítica do pensamento de Marx à teoria de Weber. É possível essa imparcialidade a partir do momento que você escolhe um tema? De acordo com Marx, quando você faz uma pergunta sobre um tema, você, de certa forma, está mostrando o que te importa relacionado a ele. Isso é um ponto de reflexão também. A forma como você pergunta, a trilha que você utiliza para apresentar a resposta, tudo aquilo, de certa forma, é a sua subjetividade agindo. Então, Max Weber, ele vai perceber a sociologia como uma ciência interpretativa, cujo objeto seria a ação social, onde deve ser compreendida pelo sentido que lhes atribuem os atores sociais. Para esse grande pensador, para Max Weber, os conflitos existentes na sociedade, eles não são patológicos, como são para Emily Durkheim, nem provocam uma desestruturação ou desintegração social, mas esses conflitos, eles favorecem a estrutura institucional, o ordenamento social. De certa forma, o caráter conservador da teoria de Max Weber também está nesse ponto. De acordo com sua teoria, o conflito nasce pela contraposição de interesses econômicos no calor das reações de mercado, né? E aí, uma crítica muito presente de Karl Marx para a teoria de Max Weber consiste aqui. Ele consegue analisar os conflitos, ele consegue analisar esses antagonismos de interesse, né? As forças antagônicas de interesse, mas ele não acrescenta crítica social a esses mecanismos de opressão, né? E aí, de acordo com a teoria de Marx, quando ele não assume uma postura defensiva aos oprimidos, de certa forma, ele está favorecendo aos opressores. Então, a teoria essa teoria weberiana, né, de Weber, de Max Weber, de acordo com o pensamento dele, ele analisa muito os sentidos da ação social. Para ele, as ações que estão presentes na sociedade, elas podem se dar por três tipos. Elas podem ser racionais, ou seja, elas são impulsionadas pela razão, né, pelo pensamento humano. Elas podem ser afetivas, ou seja, elas são encharcadas por emoções, e elas podem ser tradicionais, ou seja, elas são movidas pela tradição. Se a gente para analisar, tem muita lógica nessa estruturação da ação no pensamento dele. E aí ele vai fazer uma análise muito interessante sobre cultura, sobre tradição, em cima, né, dessa reflexão.
Para ele, os valores sociais constituem a grande motivação para a vida em sociedade e dizem respeito ao que é desejável e são interiorizados pelos indivíduos no processo de socialização, né? Os valores sociais têm uma importância fundamental na estruturação dessas sociedades em função disso. E essa análise de Weber, ela vai objetivar, ela vai analisar essencialmente o caráter metodológico, histórico e comparativo, passando pela análise da história das religiões universais, né? Então, a partir dessa análise da religião, Weber vai desenvolver muito das suas teorias sobre os valores humanos, né? Sobre os valores da vida em sociedade. Bom, essa teoria, né, compreensiva de Max Weber, ela desencadeou uma série de obras, né? Weber é o positivista, é o clássico do positivismo que mais produz, né? Então ele tem aí uma série de obras. História das Companhias, ele tem uma grande contribuição também para a educação, direito agrário, Estado Nacional e Política Econômica, objetividade do conhecimento na ciência, a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é uma das suas obras mais conhecidas, e ele analisa isso sendo imparcial ou tentando ser imparcial, fala de capitalismo sem críticas, né, de opressão, oprimidos, enfim. Vai ser muito criticado por isso por Marx, né, e pelos seguidores de Marx. A situação da democracia burguesa na Rússia, a transição da Rússia a um regime pseudo-constitucional, as seitas protestantes e o espírito do capitalismo, as categorias da sociologia, enfim, ele vai ser enxertado de grandes obras, né? Economia e Sociedade, que é uma obra também muito utilizada, vai ser muito carregado, né, de obras. Então, esses são os clássicos, gente, do positivismo. O método, tanto de Durkheim quanto de Comte é um positivismo muito mais comparativo a partir de análise. Esse método positivista de Weber, que é diferenciado, ele é um método muito mais compreensivo. E aqui nesse quadrinho eu deixo para vocês aqui essencialmente algumas comparações, essencialmente entre os dois grandes pensadores, Max Weber e Emile Durkheim. Então, muito obrigada. Em síntese, era isso que eu tinha para falar para vocês de mais importante sobre o positivismo. Deixo para vocês um texto base, né, um artigo, e o livro também de Michel Louvi, Ideologias e Ciência Social, que vai esclarecer muito, né, das angústias de vocês sobre a temática.